Você vai conferir neste vídeo os resultados da pesquisa Jovens Brasileiros e o FUBIM, a interferência das mídias móveis na comunicação face a face, uma realização do Smart Media Users, que contou com o apoio do CNPq. Vamos lá? A sociedade contemporânea vive um novo momento comunicacional, reflexo da evolução das tecnologias, principalmente com a popularização da internet e dos smartphones, que têm redesenhado os padrões comportamentais, de modo a aproximar quem está longe e distanciar quem está à frente, face a face. Nesse cenário, surge o termo FUBIM, criado para descrever o ato de ignorar pessoas por meio de dispositivos móveis durante conversas presenciais. Assim, busca-se com esta pesquisa compreender como o FUBIM interfere no processo de comunicação de jovens universitários brasileiros e em suas atividades mediadas pelas mídias móveis. A metodologia aplicada envolveu o levantamento de dados quantitativos e qualitativos, além do suporte em obras nacionais e internacionais. O estudo teve a participação de jovens com idade entre 15 e 24 anos, estudantes de comunicação social das 5 regiões brasileiras. Na etapa quantitativa, 264 jovens responderam a um questionário online, cujos dados foram analisados por meio de estatística e com o apoio de gráficos para uma melhor leitura dos resultados. Já a etapa qualitativa apoiou-se na realização de entrevistas via Skype com a participação de 10 estudantes. A análise dos conteúdos foi feita com base nos dados quantitativos e na experiência dos pesquisadores. Vamos aos resultados? A análise quantitativa partiu da apuração da quantidade de horas que os jovens ficam conectados à rede por meio do dispositivo móvel, de segunda a sexta-feira e sábado e domingo, sendo constatado que, de modo geral, não há disparidades significativas entre os dois períodos, destacando-se os jovens do Centro-Oeste como aqueles que passam maior tempo conectados. 11 horas por dia durante a semana e 12 horas por dia durante o fim de semana. Já o local em que os jovens mais ficam conectados é em casa, com uma média de 8 horas por dia. Com relação ao tempo máximo que ficaram sem o aparelho celular, observou-se casos extremos, de 0 a 36 meses, sendo a região sul a que teve a maior média regional, 3 meses, 4 dias e 3 horas. Quanto aos aplicativos preferidos, destaca-se o WhatsApp em primeiro lugar, seguido por YouTube, Instagram e Google. Os jovens ficam sem usar o celular quando estão em local perigoso, com riscos de ser assaltado e quando a bateria acaba e não tem como carregar. O uso do celular com o objetivo de ignorar pessoas é um recurso utilizado pela maioria dos jovens. Porém, a quantidade daqueles que afirmam já terem sido ignorados é bem superior. Grande parte dos jovens revelam sentir-se ignorados e ficam chateados quando sofrem uma atitude de FUBIM. Nessa situação, reagem, solicitando atenção em tom de brincadeira. As principais justificativas para a prática do FUBIM foram por nenhum motivo específico e aparece algo importante para fazer de última hora, além de outras como conversar com pessoas que estão distantes e quando a conversa presencial está desinteressante. A atividade que os jovens mais fazem durante o ato de FUBIM é o consumo de conteúdos, seguido pela realização de pesquisas na internet. Quando questionados sobre a frequência com que sofrem e praticam FUBIM, envolvendo diferentes indicadores e grupos, pode-se destacar 2 resultados principais. O primeiro é que algumas vezes recebeu a maior quantidade de votos, raramente a segunda e sempre teve o menor número de menções, o que pode caracterizar o FUBIM praticado contra os jovens como uma atitude eventual. No segundo,
pôde-se avaliar que os jovens reagem às ações das pessoas conforme estas agem com eles. Logo, praticam o fubbing de acordo com essa lógica. Um exemplo são os dados do indicador Sempre, que mostram os grupos estranhos e colegas de sala entre os que mais ignoram os jovens. Da mesma forma, estes grupos estão entre aqueles mais ignorados pelos jovens. Outro exemplo são os grupos de namorados e pais, que se destacam como aqueles que ignoram menos os jovens e são menos ignorados por estes. Na análise qualitativa, buscou-se aprofundar alguns dados levantados na etapa quantitativa, constatando-se que grande parte dos jovens continua praticando fubbing, mesmo sabendo a sensação de ser ignorado. Dentre as justificativas, apurou-se que esta prática, na maioria das vezes, ocorre meio que no automático, naturalmente, sem pretensões de ignorar. Porém, há casos em que esta atitude é tomada de forma consciente. Ainda, sobre a necessidade de utilizar o celular durante uma conversa com outra pessoa, em situações de urgência ou sem motivo aparente, a maioria dos jovens atesta essa prática quando para resolver situações do trabalho e da universidade. Mas tem aqueles que afirmam utilizar o celular para ignorar pessoas sem nenhum motivo específico. Sobre se sentir mais à vontade em ignorar estranhos, os jovens justificam a atitude por não ter assuntos para tratar com eles. Da mesma forma, confirmam já terem vivenciado situações do tipo. Também pôde-se apurar alguns relatos de jovens que não ignoram estranhos. É necessário o uso de celulares na sala de aula? Para a maioria dos jovens, não, pois geralmente sua utilização envolve assuntos fora do contexto da aula. Ao mesmo tempo, concordam que atrapalha o rendimento dos estudos, mas continuam fazendo uso, uma vez que já não se controla o vício, a falta de interesse na aula e a pouca exploração dos celulares para fins didáticos. Os conteúdos que os jovens mais consomem quando usam o celular durante as conversas presenciais são publicações de famosos, maquiagens e notícias em geral, acessadas principalmente pelo aplicativo Instagram, que foi citado por todos os entrevistados. Os resultados alcançados espelham a realidade de uma parcela significativa dos jovens brasileiros, que é conectada à internet e apoia-se principalmente em seus dispositivos móveis para trocas sociais, consumo e produção de conteúdos. Enfim, esta pesquisa vem prestar contribuições sobre o fenômeno fubbing em território brasileiro, cujos resultados mostram uma proximidade nas atitudes dos jovens que representam as 5 regiões do país, revelando um comportamento com traços universais.